Eu quero compartilhar aí uma palavra com você, aquilo que Deus colocou no meu coração nessa tarde, e acredito que Deus tem falado muito aos nossos corações. Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a sua voz. Fala comigo em nome de Jesus. Amém. Querido, você sabe que desde quando nós acordamos pela manhã, até a hora que você vai deitar, vai dormir, vai descansar, você é rodeado de algumas decisões que você tem que tomar. Nós estamos rodeados de decisões. Decisões, às vezes são decisões simples e às vezes são decisões difíceis que nós temos que tomar. Decisões simples, às vezes, que roupa que eu vou vestir hoje? Então é uma decisão simples. Você vai no seu guarda-roupa, você olha, você pega aquela roupa, é uma decisão simples. Depois você senta na mesa, ali vai ter o pão, vai ter o café. O que eu vou comer hoje? É uma decisão simples, é aquilo que você vai se alimentar. Então, tem decisões simples e tem decisões difíceis. Você quer ver uma coisa? Quem eu quero ser na vida? Aonde eu quero chegar? Entendeu? Com quem eu quero, com quem eu vou me casar? Isso já são decisões difíceis. Que Deus eu quero servir? São decisões difíceis. Todas essas duas decisões que nós vamos tomar, nós vamos ter sempre trazer as consequências das decisões que eu e você tomamos. Se você vestir uma roupa feia, você pode ter a consequência de alguém chegar e falar: mas que roupa, você está mal vestido. Se você pôr uma roupa bonita, a pessoa chega e fala: mas que roupa bonita. Se de repente você sentar na mesa e comer todo o que está ali, você vai falar assim: meu Deus, eu podia ter comido menos, exagerei demais. Ou de repente você vai pensar e falar: nossa, eu comi pouco demais, eu podia ter comido um pouco mais. Todas as decisões, elas vão trazer para nós as consequências. Você está entendendo? Com quem eu vou me casar? Essa é uma decisão muito importante. Porque, meu amado, você está escolhendo alguém que vai passar o resto da vida com você, que vai envelhecer com você, que vai viver com você, que vai acostumar, que vai viver os seus costumes, você vai viver os costumes da pessoa. Então essa decisão é uma decisão que não se toma de qualquer forma, de qualquer jeito, é uma decisão difícil, mas todas as decisões, seja simples ou seja decisões difíceis na vida, elas vão trazer consequências para nós. As consequências que nós temos que tolerar, as consequências que nós vamos ter que aguentar, porque foi um fruto das decisões que nós tomamos. Quantas decisões erradas nós tomamos na vida? Que se você pudesse voltar atrás, em algum momento, naquele momento que você de repente falou, naquele momento, uma atitude que você teve, um jeito, alguma coisa, se você pudesse voltar, você fala: eu consertaria aqui. Porque foram decisões que você tomou, às vezes no momento da sua vida, e aquilo ficou marcante. Então nós temos que tomar muito cuidado com as decisões e buscarmos sempre a direção do Espírito Santo para nos ajudar nas direções certas que nós temos que tomar. Amém? Amado, Jesus, Ele nos fez um convite. Jesus fez um convite através da sua palavra para nós. A decisão de andar com Jesus é nossa. O Senhor, meu amado, foi-te apresentado a palavra de Deus, foi-te apresentado, o sacrifício de Jesus na cruz. A decisão de andar com Jesus é minha e sua. Eu e você escolhemos o direito de querer andar com Deus e de não querer andar com Deus. Eu e você temos o direito de escolher se eu quero Jesus na minha vida ou se eu não quero Jesus na minha vida. Eu estava ouvindo uma mensagem e, na verdade, não, um livro. Estou lendo um livro e o pastor fala que ele pregou para uma pessoa várias vezes. Ele pregou pregou a palavra e a pessoa decidiu não querer andar com Jesus. E depois de muitos anos ele descobriu que aquela pessoa faleceu muito triste, muito precária, né? Porque foi uma decisão que ela escolheu de
na vida de não querer andar com Jesus. Então o Senhor, Ele vai sempre nos anunciar e vai sempre nos direcionar a fazer as nossas escolhas baseadas no Espírito Santo, para que eu e você possamos vencer. O tema nessa noite, meu irmão, é o desafio de seguir Jesus em vitória. Há um desafio de seguir. Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 31 em diante. Marcos capítulo 8, versículo 31 em diante, fala dessa forma. Então ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, e que fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe do sacerdote, pelos mestres da lei, e fosse morto, e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esses peritos. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Versículo 34. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecaminosa, o Filho do Homem envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos. Amém? Amado, esse capítulo 8 é um capítulo formidável. Aqui é conhecido do bola fora e o bola dentro de Pedro. Se você for estudar um pouquinho mais para cima, Jesus ali, entre vários estudos desse capítulo, ele questiona os seus discípulos quem diz ser o Filho, quem diz ser Jesus, né? O que essas pessoas estavam dizendo, quem era Jesus? Eles começam a dizer que eram os profetas, que era Elias, mas aí Jesus olha para ele e fala: e vocês? Jesus estava preocupado com a resposta deles. E vocês, quem diz eu sou? Aí Pedro levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ali Jesus exalta, fala: que não foi carne e nem sangue que revelaste isso. E ali ele dá uma bola dentro. Logo em seguida ele dá uma bola fora. No mesmo estudo, ali na mesma sentada com os discípulos, da mesma forma que ele dá uma bola dentro, que Jesus ali, né, fala que ele foi... Que ele se deu bem na resposta, que a resposta dele foi uma resposta muito boa, né, que ele era o Cristo, tudo. No mesmo ensinamento, ele dá uma bola fora. Jesus ali começa a preparar o coração dos discípulos, o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Estou subindo para Jerusalém e ali, né, vai acontecer isso, eu vou passar por dificuldade, vou passar por afronta, por perseguições, eu vou ser perseguido, tudo isso vai acontecer e eu vou ser crucificado. Jesus está preparando ali o coração dos discípulos. Aí Pedro se levanta ali, chama ele em particular e falou: você está doido, pô? O que é isso? Que conversa é essa? Que você vai ser morto? Que você vai... Mas... ali Jesus ali olha, repreende Pedro e repreende Satanás, que estava o quê? Usando a boca de Pedro. Por quê? Ele fala: você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas do homem. Aí logo em seguida, querido, Jesus aqui, ele faz ali um convite. E para mim o centro desse estudo é justamente esse convite. Ele chama a multidão, os discípulos, e disse: se alguém quiser... É aqui que eu falo das nossas decisões. As decisões que eu e você temos que tomar na vida. Sempre haverá decisões que você vai ter que tomar. Amado, busque Deus nas suas decisões. Jesus ele fala: se alguém quiser vir acompanhar-me. Tem uma tradução que fala: aquele que quer vir após mim. A Bíblia fala: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aí, querido, eu percebo aqui que há
3 características para poder seguir Jesus. A primeira é negar a si mesmo. A Bíblia vai dizer que se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. É abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, abrir mão, meu amado, de uma vida, às vezes, que eu e você achava que era certo, abrir mão, às vezes, dos nossos pensamentos, negar as nossas vontades para seguir Jesus. Então ele fala, negue a si mesmo, né? Abrir mão dos nossos desejos, da nossa vontade, de tudo aquilo que tem muitas vezes nos levado a andar longe dos caminhos do Senhor. Então eu tenho que abrir mão de certas coisas, eu tenho que escolher agora, olhar para Jesus, ver que com Jesus vai haver vida e sem Jesus vai haver morte. Então agora passa para a minha cabeça agora um momento de uma decisão que eu tenho que tomar. Eu tenho que abrir mão de um curso que eu estava errado, de uma forma errada, de atitudes erradas, para poder olhar para Jesus e querer andar com Jesus. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, nesse convite que Jesus faz, que eu tenho que negar as minhas vontades. Eu tenho que olhar para mim e ver aquilo que muitas vezes é prazeroso, mas que me afasta dos caminhos do Senhor. É prazeroso, mas me leva a uma vida de pecado. É prazeroso, mas me leva a uma vida de escravidão. Então eu tenho que negar a si mesmo. Então, a primeira coisa que nós fazemos aqui para poder caminhar com Jesus em vitória é negar o meu eu. É negar as minhas vontades, para fazer a vontade de Deus. Amado, o desafio é aqui, é abrir mão muitas vezes, meu amado, das coisas que eu quero, daquilo que muitas vezes, meu amado, eu tenho vontade, para fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes, meu amado, quando chega nesse processo, dessa decisão de negar a si mesmo, para poder fazer a vontade de Deus, se perde no processo. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é tomar a cruz. Ele fala, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ele está falando o quê? Que tomar a cruz, ele está falando de nós sabermos que nós vamos ter que levar uma vida, e essa vida ela não vai ser fácil, porque cruz fala de sacrifício. Cruz fala de renúncia. Cruz fala de morte, de sepultar uma velha natureza. Então, além da escolha de eu negar os meus desejos, de negar as minhas vontades erradas, de negar os meus erros, além disso, eu tenho que o quê? Olhar para a cruz e crucificar uma velha natureza. Aqui é outro grande passo para poder andar com Jesus em vitória, para poder andar com Jesus e ser vitorioso em todas as áreas. Então, querido, o segundo passo é o quê? É eu olhar e sepultar uma velha natureza. E às vezes tem hora, meu amado, que essa natureza dá vontade de ressuscitar, né? Às vezes chega assim que você vê que o velho homem, ele pula, ele pulsa para fora para querer, e a gente tem que respirar, olhar para a velha natureza e falar, você não me pertence mais. É difícil, não é fácil. Por isso que Jesus falou que não seria fácil. No mundo vocês vão ter dificuldade, vão ter aflições, vão passar por lutas. Então, mas fique firme, não volta para trás não. Então, meu amado, o segundo passo aqui é tomar a cruz, é ser obediente. É saber, meu amado, que eu vou andar em obediência com o Senhor. Agora você sabe que muitas pessoas querem Jesus. Se você sair anunciando Jesus para as pessoas, muitas pessoas querem. O que as pessoas não querem é carregar a cruz. Hoje você vê muitas pessoas que querem os benefícios de Jesus, querem os benefícios da cruz, querem os benefícios do sangue, querem o livramento, querem a salvação, querem ser curado, querem ser liberto, mas não querem a cruz.
Abre mão, não, isso não, Jesus já carregou. Mas você pode ver que Jesus aqui está falando, ó, se alguém quiser acompanhar, negue-se a mesmo e toma a sua cruz. Ele não está falando da cruz dele. A cruz dele ele já carregou por mim, por você, ele já foi até o final, graças a Deus, porque nós estamos aqui hoje. Ele está falando da minha e da sua cruz. A cruz estava falando assim, ó, então você negue-se a si mesmo e sepulta uma velha natureza na cruz. Mata aí o velho homem, mata essa velha natureza. É dessa forma que é o padrão desses passos para andar com Jesus. É negar o velho André, é negar essa velha natureza pecaminosa, é catar minha cruz, levar lá e crucificar o velho André, a velha natureza, para poder termos vitória com Jesus. Então aqui, meu amado, são 2 passos preciosos para a nossa caminhada com o Senhor. Hoje eu tenho visto muitas pessoas, né, dizem, não, somos cristãos, vamos na igreja, mas a hora que você começa a conviver, você começa a ver a vida das pessoas, você vê, meu amado, que eles estão muito distantes daquilo que a cruz ensina. Então, o primeiro passo é negar a minha velha natureza. Aqui está o desafio. Por isso que o tema é o desafio de seguir Jesus em vitória. É negar meu eu, negar os meus desejos. E às vezes, querido, se você for colocar seus desejos, porque tem desejos que são muito bons. Eu não estou dizendo, né, de coisas boas. Eu estou dizendo daqueles desejos que nos levam a andar longe dos caminhos do Senhor. Desejo que nos leva a ter uma vida escravo do pecado. Desejo muitas vezes, querido, que nos leva a perder uma comunhão com Deus. Então matar essa velha natureza se torna um desafio para muitas pessoas. Eu costumo dizer, meu amado, quando eu me converti, que a pessoa que estava me orientando no caminho, me ajudava todos os dias, ela falava assim, calma, todos os dias você está matando o seu velho eu na cruz. Às vezes eu me confrontava com algumas coisas, que eu falava, mas isso aqui é certo, eu tenho que mesmo fazer isso, eu tenho que abrir mão disso. E a pessoa fala, essa aí é o primeiro passo para que você possa andar com Jesus em vitória. Porque a melhor coisa que tem é andar com Jesus em vitória, querido. É levar uma vida em vitória com o Senhor Jesus. Não é levar uma vida muitas vezes de altos e baixos, uma vida mais escrava do pecado, uma vida mais em dúvida, mas uma vida convicta de que eu entreguei a minha vida para Jesus e não abro mão disso. Eu vou passar luta, vou passar dificuldade, vou ter montanha, vou passar por momentos difíceis, mas eu não abro a mão da decisão que eu tomei de andar com Jesus. Eu decidi matar minha velha natureza, eu decidi tomar minha cruz, crucificar o meu eu decidi matar ali o velho André para poder andar com o Senhor Jesus. Foi fácil? Não é fácil. Quem disse que seria fácil? E o terceiro passo desse convite que Jesus faz para nós tomarmos uma decisão é justamente o quê? E siga-me. Ele está falando aqui, ó, é para nós caminharmos, não é para ficarmos parados. Ó, negue a si mesmo, toma a sua cruz e vamos caminhar. A nossa caminhada é com o Senhor Jesus. Eu decidi hoje caminhar com o Senhor Jesus. Então o que eu fiz? Eu abri mão dos meus desejos, eu abri mão de uma vida errada, eu abri mão dos meus pecados, eu levei na cruz, eu crucifiquei o velho natureza e o que? Comecei a caminhar com o Senhor Jesus. O desafio está aqui. Caminhar com o Senhor Jesus. Caminhar com Jesus em vitória. Saber que, meu amado, Jesus é a minha referência. Saber que é olhando para Jesus, ele fala, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Não há um único, ele é o único caminho, não há outro caminho. Ele é o caminho que nos leva para o céu. Não existe nenhum atalho, não existe, meu amado, nada que te leva para o céu, a não ser a cruz de Jesus. É a única que nos leva para o céu, é a cruz de Jesus.
Ele é o caminho, Ele é a verdade. Eu sigo Jesus porque Ele anda em verdade. A Bíblia me traz, meu amado, a verdade, é nela que eu ando. E se eu ando em verdade, eu tenho que o quê? Abolir, eu tenho que banir da minha vida uma vida de mentira. Então, querido, esses 3 passos, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, é justamente, querido, os seguidores de Jesus. Hoje eu quero falar aqui de algumas características desses seguidores de Jesus, daqueles que andam no caminho olhando para Jesus. Eu não estou dizendo, meu amado, daqueles que querem Jesus, mas não querem cruz, daqueles que querem Jesus, mas não querem caminhar com Jesus, daqueles muitas vezes só querem o título de Jesus. Não, eu tenho Jesus no coração, mas eu não ando no caminho, eu não carrego nenhuma cruz, eu não crucifico, eu não mato minha velha natureza, eu só tenho Jesus. Eu estou dizendo dos seguidores. Eu vou falar aqui de algumas características daquelas pessoas que caminham, que andam com Jesus, que andam, que vem luta, vem dificuldade, vem tempestade, estamos no barco, o barco quase afunda, mas Jesus está conosco, Ele nunca vai nos abandonar. Meu amado, Ele deixou essa promessa para nós lá em Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que ele está falando? Eu nunca vou, desde quando você me aceitou na sua vida, eu já não vou te abandonar mais. Então, querido, eu quero ver aqui algumas características, né? Que eu poderia falar muitas características de cristão, de caminhar com o Senhor Jesus. Nós poderíamos falar de uma característica sobre a obediência, é uma característica, ser obediente, andar em amor ao próximo, andar em gratidão, andar em ser servo de Deus, né? Andar em bondade no coração, andar com muita alegria e tantas outras características, mas eu quero destacar aqui 3 que eu acho para mim ser as mais importantes, 3 características que eu acho para mim que é as mais importantes na nossa caminhada com o Senhor em vitória. Se você conseguir adequar essas 3 características na sua vida, para caminhar com o Senhor, você vai ter vitória após vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, quais são essas 3, né, que nós temos que colocar em prática para sermos mais que vencedores e vencer esses desafios da vida? Primeira característica de uma pessoa que caminha com o Senhor, que segue Jesus Cristo, ele não anda em pecado. É a primeira característica, ele não vive no pecado. Ele decidiu, meu amado, que o pecado não faz parte da vida dele. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus, é o pecado. O pecado nos separa de Deus. Filha, coloca aí 1 João 3,6. Então, meu amado, se eu sou uma pessoa que eu decidi, eu fiz uma escolha de andar com o Senhor, e eu sei que não seria luta, que não seria fácil, que seria luta, eu decidi, eu fiz essa escolha por conta própria, eu decidi andar com o Senhor. Então, querido, a primeira característica que as pessoas vão olhar para a vida de alguém que caminha com Jesus, é se essa pessoa realmente está livre do pecado. Porque, querido, eu sei, filha, pode deixar. Então, a primeira coisa, a primeira característica visível de um seguidor de Jesus é não andar numa vida de pecado. Olha o que esse versículo fala, ó. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e não o conhece. E não o conheceu. Então, querido, a primeira característica de um vencedor em Cristo, de um que caminha com o Senhor, eu não estou falando que você está livre das lutas, dos desafios, não, isso vai acontecer até a volta de Jesus, até a igreja subir para o céu. Nós vamos ter luta, nós vamos ter perseguições, vai se levantar pessoas, nós vamos ter momento dos desafios nosso interno, seu eu muitas vezes vai estar desanimado. Então essas lutas elas são constantes, essas lutas elas não vão terminar, mas
eu estou te falando agora de uma característica de quem anda com Jesus. Ele não vive no pecado. Ele não tem parte com o pecado. A Bíblia fala assim, ó, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Abolir o pecado da sua vida. Não quer dizer, querido, que nós não vamos pecar mais. A Bíblia vai dizer lá em 1 João 1,9, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Não quer dizer que eu não vou pecar mais. Então, a primeira característica é não viver no pecado. É não viver no pecado. Não quer dizer que eu não vou pecar. Nós somos falhos, continuamos às vezes errando, vamos dar uns deslizes. Mas o que o Senhor fala aqui em 1 João 1,9? Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Amém? Coloca 2:1 aí. Se você pecar, você tem um advogado ou um intercessor, Jesus Cristo, o justo. Você está entendendo? É isso que fala lá? 1 João 2:1. Então, querido, a primeira característica, quando você vê uma pessoa que vai para a igreja, uma pessoa que diz que é cristão, uma pessoa, meu amado, que segue os padrões, que anda, você vai ver que essa pessoa ela não vive no pecado. O pecado ele passa a ser um acidente na vida daquela pessoa. O pecado ele tem que ser um acidente. O acidente você não espera, você não quer que aconteça. Não quer dizer que ele não vai acontecer. Mas se acontecer, nós temos o quê? Meus filhos, escrevam vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um quem? O que fala? Temos um intercessor ou um advogado, tem uma tradução que fala advogado, né, junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, se nós pecarmos, ainda nós temos ainda um intercessor no céu. Ainda há tempo. Por quê? Porque o 1,9 fala, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você está entendendo? Mas a primeira característica de um seguidor de Jesus Cristo é não viver na prática do pecado. Foi livre. Aquilo ele aboliu da vida dele. Quantas coisas, meu amado, nós deixamos de fazer e a gente achava que muitas vezes era certo. A gente vivia, às vezes, muitas vezes no engano. E nós fomos abandonando aquilo para fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, quando você vê a igreja caminhando, é uma igreja que ela não pode andar vivendo no pecado. Se um cristão ele vem para a igreja e ele vive no pecado, ele está se enganando a si próprio. Ele não está enganando o pastor, não está enganando os irmãos da igreja. Por quê? Porque Deus, meu amado, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Você está entendendo? Volto a repetir. Se eu pecar, eu vou me confessar, o Senhor vai eu vou pedir perdão, e o Senhor vai o quê? Me perdoar. Porque Ele ainda é um advogado, ainda há tempo. O que eu quero dizer é que a característica de quem caminha com Jesus não é viver uma vida de pecado. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja e dentro da igreja é fácil não pecar. Dentro da igreja é fácil ser cristão. Eu quero desafiarmos a sermos cristãos, muitas vezes aonde nós vivemos o resto do nosso dia. Na escola, no seu trabalho. Ali que as pessoas vão ver realmente que tipo de cristão você é. Se você realmente anda com o Senhor e abandonou uma vida de pecado, ou se continua ainda vivendo no pecado. Então, meu amado, esse convite que Jesus faz, se alguém quiser acompanhar, volto a repetir, é uma decisão que você vai tomar. É uma decisão que eu e você tomamos. Se alguém quiser, pode ver, não foi imposto aqui, você é obrigado. Não, estou te fazendo um convite. Você quer andar comigo? Então você vai fazer o seguinte, você vai negar seu eu, você está entendendo? Você vai tomar a sua cruz e você vai me seguir. Só que para me seguir tem uns padrões. Primeiro, não viver no pecado. Esse é um primeiro padrão de quem anda com o Senhor Jesus. De quem nós esperamos quando se diz cristão, que essa pessoa não viva no pecado. E o pecado, querido, olha, ele
ele tem umas artimanhas. Cuidado. O diabo ele vai dando corda. As pessoas acham que tem um domínio. Ah, não. Isso aqui eu consigo, eu paro a hora que eu quero. O diabo quer que você pense dessa forma. Ele vai te dando corda. Ele vai te dando corda. Ele vai ainda querendo colocar as pessoas ao seu redor. Porque quando ele puxar a corda, aí você cai e leva um monte que está ao seu redor. Então, querido, toma cuidado com a sua vida. Toma cuidado. Não queira mais ter convivência com as coisas que desagradam a Deus. Procura buscar, aprender a palavra do Senhor. Procura saber como que é andar com o Senhor, para que eu não vou levar uma vida de pecado. O que a Bíblia me ensina? O que a Bíblia, meu amado, vem me ensinar, para que eu não possa ser escravo do pecado? Amém? Então, primeira característica, querido, de quem anda com o Senhor Jesus, quando ele fala assim, ó, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Vamos caminhar junto. Não é parado, é caminhando. É o dia a dia, todos os dias. Vamos caminhar junto. Só que a primeira característica, a pessoa aboliu o pecado da sua vida. Ela não vive mais no pecado. Amém? Glória a Deus. Se eu quero ter uma caminhada com vitória com Jesus, a primeira coisa que eu tenho que entender, querido, se eu pecar, eu vou pecar, não estou dizendo que você vai se tornar super, mas eu ainda tenho há tempo ainda de eu me arrepender, há tempo ainda de eu me consertar, há tempo eu ainda de continuar andando com o Senhor Jesus, mas não deixar que esse pecado faz parte da minha vida. Amém, querido? Dá para entender? Primeira característica. Segunda característica de quem caminha com o Senhor Jesus, ele permanece na palavra. Ele não leva mais uma vida no pecado, mas ele permanece nas Escrituras. Você pode ver, meu amado, que o cristão, ele é guiado pelas Escrituras, por aquilo que a palavra nos ensina. O que nós temos no nosso coração? Que é a palavra de Deus, amém? Quando você abre, vamos ler a palavra de Deus. Então nós olhamos para a Bíblia, nós vemos ali que é a palavra de Deus para nós. Você está entendendo? Então, a segunda característica de alguém que quer caminhar e vencer em Cristo é permanecer, é ficar firme na palavra de Jesus. É pela palavra que nós somos libertos. É a palavra, meu amado, que vai trabalhando em nossas vidas, que vai nos libertando. É a palavra que vai trabalhando nas nossas vidas e que vai o quê? Vai gerando fé em nosso coração. É pela palavra. Amém? Romanos 10, 17 fala o quê, filha? Põe aí, Romanos 10. Fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, a segunda característica de um cristão que quer caminhar com o Senhor em vitória é permanecer firme na palavra do Senhor. É andar, é isso? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, a segunda característica, querido, é o quê? É justamente permanecer, é não sair daquilo que as Escrituras têm me ensinado. Por isso que nós temos como cristão a responsabilidade de orarmos e de lermos a palavra do Senhor, de buscarmos aprendermos a palavra do Senhor. Por isso que o ano que vem, meu amado, nós precisamos voltar a ter aí um ensino da palavra de Deus. A partir do ano que vem, nós precisamos fazer algumas mudanças, e uma delas é a gente ter uma escola de líderes, é ter uma formação de líderes, mas nós temos que ter vontade de querer participar do aprendizado da palavra do Senhor. Eu tenho reunido com alguns irmãos, e uma das preocupações justamente é essa. O que tem nos edificado para nós crescermos? Vir no culto é uma bênção. Eu venho no culto da quinta, gostoso. Eu venho no culto no domingo, muito bom. Eu tenho recebido a palavra do Senhor, muito bom. Mas só recebido, eu tenho que o quê? Eu tenho que aprender a praticar a palavra do Senhor. Então, querido, a segunda característica de um cristão que caminha com o Senhor, ele permanece firme na palavra do Senhor. Você é salvo pela palavra do Senhor.
Você é liberto pela palavra que o Senhor fez. Amém? A nossa salvação, ela vem mediante a fé, pela palavra que foi nos ensinada. Então a palavra trouxe o quê? Ela gerou fé no meu coração. E aí a sua salvação vem pela fé. Então eu tenho que permanecer na palavra do Senhor. Amém? Eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que ter vontade de ler. Ah, mas eu não consigo ler, amado. Olha, hoje nós temos tantos meios que a igreja de um século atrás não tinha. Hoje você pode ler, às vezes no seu celular você pode aumentar a letra se é muito pequena. Se de repente você não sabe ler, está muito difícil, você pode pôr para ouvir. Teve um irmão uma vez que falou assim, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo enxergar tudo. Eu peguei, coloquei para ele, então ouça a palavra do Senhor. Então hoje nós temos muitos mecanismos para poder ouvir a palavra do Senhor. E às vezes não o fazemos. Então, meu irmão, se eu quero caminhar com o Senhor, a segunda característica é permanecer na palavra do Senhor. Filha, coloca para mim aí, João 8,31. Olha o que essa palavra fala. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, uma das qualidades que nos aprova como verdadeiros cristãos é permanecer firme na palavra do Senhor. Amém? Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então nós precisamos entender, querido, que eu preciso abolir o pecado, eu preciso sepultar uma velha natureza, eu não posso mais viver uma vida de pecado, mas eu tenho que permanecer firme na palavra do Senhor. Amém? Eu falei de muitas características, eu estou te dando aqui as 3 que eu acredito ser as mais importantes para a minha caminhada em vitória com o Senhor. É ser livre do pecado e ficar firme na palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor é algo que nos fortalece, a palavra é algo que nos alimenta, a palavra é algo que nos ensina, meu amado, que quem eu sou. Quando você começa a ler a palavra, você descobre quem verdadeiramente você é. Sabe quem nós somos? Pecadores. Nós somos pecadores. Nós precisamos da graça todos os dias. Todos os dias nós precisamos da graça. Nós pensamos errado, nós falamos coisas erradas, nós magoamos pessoas. Então nós precisamos da graça todos os dias. A palavra de Deus fala quem eu sou. Só que a palavra de Deus fala quem Deus quer que eu seja. A palavra de Deus me ensina. Ela quer que eu seja mais que vencedor. A palavra de Deus me ensina que Deus quer me tornar uma pessoa vitoriosa, firme, um filho obediente, um filho que dá, meu amado ali, um filho que não anda com o pecado, mas anda firme na palavra do Senhor. Amém? Então, querido, quando eu olho aqui para Marcos, eu vejo aqui esse convite que o Senhor fez. Se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, caminhe comigo. Mas para caminhar com o Senhor, eu não posso mais viver no pecado, mas para caminhar com o Senhor, eu tenho que viver firme na sua palavra. Amém? E terceira e última, meu amado, característica, eu volto a falar, eu poderia falar de muitas características, eu poderia te falar da obediência, da gratidão, tudo são características de um cristão, né? De ter amor ao próximo. Eu poderia te falar de muitas características, mas eu estou destacando 3 que eu acho ser as mais importantes: não viver no pecado, viver na palavra, e a terceira é dar fruto, deixar o fruto do Espírito ser gerado em nosso coração. O fruto do Espírito. Para andar em vitória com Jesus, eu preciso do fruto do Espírito sendo gerado em mim. Vamos conhecer o fruto do Espírito? Coloca aí, filha, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Aqui nós vamos conhecer o fruto. Esse fruto aqui, as pessoas têm que olhar e têm que ver esse fruto em nós. Então, primeiro, né? Mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As pessoas têm que olhar para mim, meu amado, se eu caminho com o Senhor e ver se verdadeiramente há amor na minha vida. Se eu amo as pessoas que estão ao meu redor. Se eu amo, meu amado, em querer ajudar as pessoas. As pessoas têm que olhar para a minha vida e ver uma verdadeira alegria. Não aquela alegria baseada em coisas, mas uma alegria de estar salvo. Uma alegria de ir para o céu. Uma alegria de ter o nome escrito no livro da vida. Não a alegria de ter ganhado uma bicicleta nova, um carro novo. Porque essa alegria é passageira. Essa alegria é para esse mundo. Eu estou falando de uma alegria que vem aqui dentro. Às vezes você conversa com uma pessoa, você vê, a pessoa é simples, às vezes não tem nada de bens, mas ela tem uma alegria de servir a Deus, ela tem uma alegria de andar com o Senhor, ela tem uma alegria de falar das coisas de Deus. Você está entendendo, querido? Então nós precisamos entender isso. Esse fruto as pessoas vão olhar em nós, que caminhamos com o Senhor Jesus. Se verdadeiramente há amor no meu coração, se verdadeiramente há uma alegria, se há uma paz, eu estou falando de uma verdadeira paz, é aquela, querido, que aí está levantando nação contra nação, está levantando, meu amado, guerra, violência, mas a minha paz, ela vem do céu. Aconteça o que acontecer, eu sei onde eu vou passar a minha eternidade. É uma tranquilidade. Eu deito, e eu levanto e o Senhor me guarda. Eu ando e a paz do Senhor repousa sobre a minha vida. Então é essa paz, é esse fruto que as pessoas olham para uma pessoa que caminha com Jesus. Há amor nessa vida dessa pessoa, há alegria, há paz, há uma paciência, há uma amabilidade. Eu até coloquei a amabilidade aqui, ela significa amável, atencioso, dedicado, gentil, é o significado dessa palavra amabilidade. Amabilidade, uma pessoa gentil, uma pessoa carinhosa. Então tudo isso, meu amado, é um fruto de quem anda com o Senhor Jesus. Agora eu quero andar com Jesus, eu não amo a obra, não amo as pessoas, não amo ajudar as pessoas. Eu quero andar com Jesus, mas eu vivo uma tristeza dentro do coração, que eu só me alegro quando eu compro, quando eu possuo as coisas, mas daqui a pouco passa. Uma época eu era dessa forma. Eu já falei para os irmãos aqui, eu tinha locadora, quando eu chegava ao lançamento, eu me alegrava, eu ia lá, comprava os filmes, o filme passava ali um pouquinho, já havia aquela tristeza. Nós não podemos ter uma alegria baseada em coisas. Eu tenho que ter uma alegria de que eu vou para o céu, que meu nome já está escrito no livro da vida, que eu sou salvo, meu amado. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. É essa alegria que nós temos que ter. Amém, querido? Glória a Deus. Então é esse fruto que nós precisamos. Aí Gálatas 22, fala assim: quanto a essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus crucifica a carne com as suas paixões e os seus desejos. Você está entendendo, querido? Então, meu amado, o Senhor me fez um convite. Eu escolhi. Eu decidi andar com o Senhor. Nesse convite, meu amado, eu tenho que fazer 3 coisas. Eu tenho que negar, eu tenho que tomar uma cruz e eu tenho que andar com o Senhor, seguir Jesus. Jesus não mandou, toma a sua cruz e vem estar comigo. Não, Ele fala, siga-me. É sinal que Ele vai estar caminhando e nós vamos caminhando atrás dEle. Só que as características desses seguidores de Jesus é não viver no pecado, permanecer na palavra e deixar o fruto do Espírito manifestar nas nossas vidas. Amém, querido? É isso que nós precisamos olharmos como cristão, como igreja do Senhor. As pessoas, meu amado, elas precisam entender que eu venci o pecado, que eu ando pela palavra do Senhor e que meu testemunho conta muito. Quando as pessoas olharem para a igreja do Senhor, que elas possam encontrar amor, que elas possam encontrar uma verdadeira alegria, uma verdadeira paz,
que elas possam encontrar uma mansidão, que elas possam encontrar um domínio próprio, que elas possam encontrar essas qualidades que o Espírito Santo aqui ele traz como fruto para as nossas vidas. Amém, querido?